Devocional de hoje: a águia e o cristão. Você sabia que a Bíblia compara aqueles que acreditam em Deus como as águias? O profeta Isaías disse: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós nascemos para voar alto, ou seja, acima dos problemas, das nossas limitações, crendo que Deus irá nos sustentar e sempre nos encorajar. Ao observarmos o cuidado da mãe águia com seus filhotes, podemos entender um pouco mais de como o Senhor cuida de seus filhos. Está escrito no Salmos 91: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. À medida em que os filhotes vão crescendo, a mãe águia vai retirando do ninho as penas e o capim, para que fiquem somente os espinhos e os gravetos. Isso começa a trazer o desconforto, até que eles não têm outra opção, a não ser levantar voo. Deus também age assim conosco, quando estamos bem acomodados em nosso ninho. Ele permite que os gravetos e espinhos da vida nos incomodem, até que somos obrigados a voar. Quando chega o momento do filhote aprender a voar, a mãe o leva para o alto e deixa-o cair. Então a mãe desce em uma velocidade extremamente rápida e posiciona-se abaixo dele, para que pouse em suas asas. Esse ritual se repete inúmeras vezes até que o filhote aprenda a voar. Assim como a águia força seus filhotes a saírem do ninho e estende suas asas para os protegerem da queda até que aprendam a voar, Deus também nos chama para sairmos da zona de conforto. Ele quer nos ensinar a voar alto, vivendo em completa dependência dele. Porém, Ele sabe que levaremos um bom tempo até que consigamos vencer os desafios, por isso fica sempre de olho em nós. Quando começamos a cair, o Senhor nos abriga em suas potentes asas. Como é bom saber que Deus está sempre por perto para nos socorrer, não é mesmo? Suas asas são o abrigo mais seguro e não encontraremos descanso em nenhum outro lugar. Uma coisa que podemos reparar na águia é que ela é diferente das outras aves, pois enquanto elas voam em bando, a águia voa sozinha e se sente bem assim, pois sabe do propósito pelo qual foi criada. E assim como a águia, nós cristãos não precisamos ter medo de ficar sozinhos. Por mais que aqueles que voam alto costumam ser incompreendidos e criticados pelos outros, podemos ficar em paz e seguir os planos que Deus tem para nós, porque o Senhor prometeu nunca nos abandonar. Ele diz em Josué capítulo 1, versículo 9: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E você sabe o que as águias fazem quando uma tempestade passa pela sua vida? Ela simplesmente abre suas asas e deixa que os ventos contrários a levem para mais alto, porque ela sabe que acima das nuvens escuras existe um céu azul e um sol que brilha. E nós também devemos encarar os nossos problemas de frente com a certeza de que Jesus, o nosso Salvador, já nos garantiu a vitória. Por mais que a tempestade seja assustadora e que as nuvens em seu caminho sejam escuras, se apegue à palavra de Deus e não perca o seu foco. No final de tudo, você verá que valeu a pena não ter desistido no meio do caminho. Outra lição importante que podemos aprender é que a águia vive bem até certo período de sua vida. Porém, quando chega aos 40 anos de idade, ela precisa se renovar completamente. Caso contrário, morrerá. E quando esse tempo chega, a águia vai para o alto de uma montanha, onde ela se sente protegida para começar o processo de renovação. Um processo um tanto doloroso, mas necessário. Durante esse processo, a águia bate o seu bico nas rochas, até que ela consegue arrancá-lo completamente. Então, ela espera até que o outro bico, novo e muito mais forte, nasça. Em seguida, ela arranca todas as suas unhas, pois já estão quebradas e não lhe servem mais. Com paciência, ela espera até que garras afiadas surjam. E por fim, a águia arranca pena por pena de seu corpo, pois já não são mais capazes de protegê-la do frio, da chuva e do calor. E mais uma vez ela aguarda para que a natureza a cubra com uma nova plumagem.
Esse período de isolamento, dor e espera dura cerca de 150 dias, mas é fundamental, pois depois disso a águia pode chegar até os 95 anos. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Absolutamente tudo. Em algum momento da nossa existência, precisaremos de um renovo, pois durante a caminhada é normal que venha o cansaço e o desânimo. E quando esse momento chega, só temos uma escolha: ver a nossa alma morrer ou renovar as nossas forças no Senhor. E como fazemos isso? Devemos buscar a Deus em oração e retirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, seja ele o pecado, o medo, o orgulho, o desânimo, e permitir que Deus faça brotar em nós um novo espírito, capaz de nos fazer seguir em frente com a mesma fé e unção de quando entregamos nossas vidas a Ele. E quando passar esse processo de renovação, nos tornaremos firmes e fortes novamente para voarmos alto e termos uma visão ampla daquilo que o Senhor tem para nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparou como a Bíblia tinha razão ao nos comparar com uma águia? Por isso, se você está passando por momentos de dificuldade, lembre-se que você não é qualquer um. Você foi escolhido por Deus para conquistar os sonhos mais altos que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe.